Bom, vou tentar falar mais alto um pouco, porque o vídeo eu gravei realmente ficou muito baixo, né? E é uma pena. Esse celular, como eu disse, Alcatel, ele, desde que eu comprei ele é assim, gente. Eu acho que já é próprio da configuração da empresa. A imagem eu acho boa comparado com outros que eu já tive, mas ele grava muito baixo e, enfim, é lamentável. Tão cedo não vou poder comprar outro, né? A gente se esforça para comprar algo, mas desconhece e aí comprou o gato por leve, mas tudo bem. Continuando e tentando resumir, porque eu fiquei bem decepcionado com a qualidade do som, não dá para entender praticamente, eu mesmo tento por outro canal que eu, né, droga, fazer o que, né, mas vamos lá. Então, antes que eu seja mal interpretado, eu vou explicar aqui. Casamento é algo divino, Deus instituiu. Mas como instituição humana, é só um meio de assegurar os direitos da mulher, como terminou o vídeo no outro, o cara abandona o lar, deixa a mulher e a criança ali na necessidade. Então eu acho muito importante o casamento nessa situação, porque é assegurado os direitos. Por exemplo, o cara deixa, ele tem que pagar pensão. Se tem uma das coisas que no Brasil dá prisão é você sonegar imposto e você não pagar pensão. Então, pelo menos a criança é assistida e, né, consegue alguma coisa nesse sentido. Então, o casamento ele é importante como meio de assegurar e proteger, né, vamos dizer assim, a espécie humana no que diz respeito a, porque o pai às vezes não cumpre o papel de homem e pode deixar a família sozinha. Então, assim, pelo menos isso atribui, porque como todo contrato social, o casamento ele estipula deveres e também direitos. Então, nesse sentido é importante. Mas é importante ressaltar que o mais importante no casamento é o amor. E se você está a situação ideal é você realmente é casado no civil e cumpre todas essas questões aí que diz respeito a direitos e deveres e os seus filhos vão estar ali assegurados num lar estável. Eles precisam, como tudo, uma planta, ela precisa de um solo adubado, de um solo estável ali para ela poder se desenvolver, o acesso à água, à luz solar, qualquer coisa, seja planta, seja animal, a vida para prosperar ela precisa de condições básicas. E para uma criança crescer saudável e não virar amanhã um delinquente, um psicopata, um sociopata, um serial killer, ele precisa crescer num lar onde haja amor, respeito, né? E as duas coisas andam juntas. Não tem como se amar e não respeitar, não tem como respeitar o que não se ama. Então, eu acho que é muito importante que, embora seja importante a questão do casamento no civil, a questão da certidão, ela não faz sentido se não houver um amor e um respeito. Eu vejo muitos, entre aspas, casamentos frustrados que culminam em adultério, em traição, em maridos que espancam suas mulheres e não respeitam seus filhos. E esse tipo de coisa é fruto de uma sociedade que empurra as pessoas e obrigam elas a se unirem na força da lei a alguém que elas realmente não amam e não vão respeitar. Então isso só gera mais conflitos. O casamento só faz sentido quando há amor e respeito. Então se duas pessoas se unem, mas elas não estão lá no civil, mas há amor e respeito. Aquele cara e aquela mulher se unem, né, especificamente homem e mulher, tá? Estou falando. Eles se unem, eles moram juntos, há amor, há respeito, mas eles não são casados no civil, então eles estão em pecado perante Deus? Eu acho que não. Porque a Bíblia não fala em momento nenhum isso. Quando o seu pastor coloca lá, você não pode tomar santa ceia e nem pode se batizar porque você não é casado. Você tem que casar primeiro. Você não é casado, você tem que casar primeiro. Isso está totalmente errado, é um equívoco, tá? Ninguém pode te barrar de tomar santa ceia porque você não é casado no civil. Pelo amor de Deus, gente. O que constitui um casamento? A união sexual. É isso que consuma um casamento. Isso que Isaac e Rebeca fizeram quando você lê lá em Gênesis. Quando ele levou ela, assim que ela desceu da montaria, portanto, sem nenhum tempo de eu te abençoo, nem Abraão deu tempo de abençoar a união dos dois. Ele já pegou, já foi pra tenda lá, tirar o atraso de 40 anos que ele tinha sem mulher. Por quê? A Bíblia fala que quando há a consumação sexual, os dois tornam-se uma só carne. E isso é o importante, os dois se tornar só uma carne, é a aliança. Como toda aliança, né, tem até um estudo, eu esqueci o nome da autora, que falava um pouco sobre a questão do hífen, né? E pesquisam o que é
que reveste lá o órgão genital feminino. E quando aquela membrana se rompe, né, que é a questão da virgindade, há uma pequena questão do sangue ali que sai, porque tudo naturalmente, né, desde o início, tudo que velava um acordo era um derramamento de sangue, um pacto, né? Na antiga aliança você via isso, quando um determinado personagem fazia um pacto com Deus, ele derramava o sangue ali de um animal, e a gente viu isso também na consagração do tabernáculo, nas ofertas que o povo trazia, sempre com derramamento de sangue para firmar um acordo. Então, quando duas pessoas faziam um acordo perante o Senhor, eles derramavam sangue ali como um contrato. Então, o contrato, a consumação do contrato no casamento é ali, no, no ideal, né? Porque hoje em dia, infelizmente, muitas poucas pessoas vão virgens para o casamento. Mas aí, de novo, se a pessoa ela é honesta e decente e ela se junta com a pessoa do sexo oposto, sempre ressaltando isso para não distorcer minhas palavras, quando isso acontece, perante Deus não é pecado, desde que você vive exclusivamente para outra pessoa do sexo oposto e ela viva para você, num relacionamento de duas vias, né, de ida e volta, onde você manda amor para aquela pessoa e ela retorna amor para você, onde você manda respeito para aquela pessoa, ela retorna em respeito, confiança que retorna em confiança. Então, quando há exclusividade, é só você e sua mulher, é só você, mulher, e seu esposo, não tem problema nenhum. Eu não vejo como pecado quando duas pessoas que sabem que são adultas vivem na aliança do casamento, com amor, com respeito, com integridade. Qual o problema nisso? Eu não entendo com esses pastores que têm essas doutrinas, né? Essas doutrinas fechadas, que eles estão indo além das escrituras. Porque o que constitui naturalmente um casamento, é que eu estou falando de novo, dos primórdios, né? Não havia instituição com Adão e Eva, não havia instituição durante muitos séculos. Lembre-se, os primeiros homens que viveram na Terra viviam quase um milênio. Né? A gente vê Matusalém viveu quase 1000 anos, 900, acho que 950, 960 anos. Então, todo esse tempo, esse pessoal todo estavam se unindo. A única coisa que se assemelhava ao casamento era a bênção, vamos dizer assim, que as famílias tinham entre si. E geralmente as coisas às vezes era muito mais facilitado. Naquele tempo, muitas das questões aí das demências, dos comportamentos viciosos sexuais que temos hoje, essa perversão não existia porque essa necessidade biológica do homem da questão sexual era suprida porque desde cedo, quando crianças ainda, seus pais já organizavam os casamentos como uma aliança familiar, né? A aliança entre clãs. Tipo, já era tudo predeterminado, os pais já criavam uma questão de dote para o filho poder casar, tudo era facilitado. Então não havia essa necessidade doentia nas primeiras gerações humanas, nos primórdios da civilização, de a pessoa ficar com essa neurose sexual, aquela questão freudiana de tudo ser sexo, 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 porque não era uma sociedade tão doente, porque todo mundo era suprido de uma forma. E o diabo veio já justamente para criar distorções nisso. Então ele começou pela forma como a pessoa crê, porque como diz a palavra, como o homem crê em sua mente, assim ele é. Então, mexendo na questão das crenças, altera tudo. Ele teve que começar com a religião politeísta, os cursos de fertilidade, as orgias, as magias sexuais, para distorcer a sexualidade, mas originalmente não era assim. Que o homem já tinha sua mulher, e era assim. Então não tinha essa necessidade de ir lá numa igreja, lá numa sinagoga, casar. Isso é uma coisa que veio mais recente na história de Israel, alguns séculos antes, ali talvez com a instituição da Torá, ali por Moisés, mas durante séculos ali os descendentes de Israel não necessariamente tinham essa instituição. Que o mais importante, como vemos na história de Isaac e Rebeca, é o respeito. Olha, Isaac não cometeu o erro que seu pai Abraão cometeu, né? De ter várias mulheres e concubinas. Um erro que seu filho, né, infelizmente o Jacó, que depois teve o nome mudado para Israel, cometeu, de ter várias esposas. E você vê que isso nunca dava certo, porque há sempre contendas, há sempre a dedicação de mais para uma esposa do que para outra. E não, Isaac não cometeu esse erro, foi uma mulher só pro resto da vida. Então, entenda, que às vezes você julga que não é bênção, porque não começou bem, não teve a bênção lá do juiz ou do pastor. A única bênção que tem que ter é a de Deus. Você mais uma vez, não me oponha que você case no civil, no papel, ou que você vá lá na igreja e receba a bênção lá do pastor.
né, oficialmente. Mas não é necessário, não julgue uma pessoa porque mora junto com a outra, mas há um relacionamento que é amor e respeito. Né? Ah, mas não durou, veja bem, eles ali terminaram, tudo bem, mas enquanto eles tiveram, se teve amor e respeito, não estava em pecado. Joãozinho se une com a Mariazinha. Vivem 3 anos juntos, e de repente não dá certo porque uma das partes traiu. Aquela parte está em pecado, não a outra que não pecou. Vamos dizer que a Mariazinha traiu o Joãozinho. O Joãozinho não estava em pecado porque estava junto com ela, não. Quem ficou em pecado foi a Mariazinha, que não foi fiel ao relacionamento dos dois e ficou com outra pessoa. Então, nesse momento entrou o pecado no relacionamento, não. Ou algumas pessoas que fazem um casamento aberto, que está lá e faz homenagem a Troar, traz uma outra pessoa para a relação delas, isso aí é pecado. Mas duas pessoas que se amam e se respeitam, são exclusivas uma à outra, isso não é pecado. Você não pode excluir alguém da Santa Ceia ou de descer as águas do batismo por crer em Jesus Cristo, confundindo isso com a questão da união. Quando duas pessoas se unem no seu propósito, não há pecado. Quando dois concordam sobre uma coisa, Deus não discorda delas, né? Onde não tem como permanecerem quando não há concordância. Se os dois consentem, como o próprio Paulo fala, né, que é a questão de você estar com uma pessoa que não acredita, não tem a fé, mas consente estar com você, não é pecado. Então, assim, eu não vejo nenhum problema tá, na questão do casamento, quando ela é o que é chamado de união estável, quando duas pessoas estão juntas, mesmo sem a bênção do juiz ou do pastor. Não é pecado, na minha opinião. Eu moraria com uma mulher normalmente, mesmo que ela não quisesse casar, né? Não teria nenhum problema e não estaria em pecado, tá? Enquanto ela e eu estivéssemos fiéis uns ao outro, sem trair, sem amando e respeitando, não estaria em pecado perante Deus. Deus vai muito além do que as pessoas tentam colocar aí, tá bom? Essa é a minha opinião, você tem o direito de discordar, mas faça com respeito. E não está em pecado, tá? Fique tranquilo. Perante Deus você não está em pecado. Tem muita coisa pior feita por